Doutores, vamos estudar agora o controle concentrado de constitucionalidade. Já estudamos parte introdutória de controle difuso, de forma tranquila, suave, pormenorizada, com diversos exemplos, e vocês certamente já entenderam. Inclusive, quando quiserem fazer revisão, basta acessar o YouTube, tem vídeos gratuitos com essas aulas que eu já mencionei. E esta aula também estará gratuitamente no YouTube. Conceito de controle concentrado, que vem a ser isso? É um mecanismo por meio do qual um órgão, o órgão de cúpula do poder judiciário, faz o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Ou seja, diferentemente do controle difuso que já estudamos, onde todo e qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle das leis e dos atos normativos, no controle concentrado apenas um tem competência para fazê-lo. No nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, composto, como vocês sabem, por 11 ministros. Vamos lá, qual a origem do controle concentrado? De onde veio esse negócio? Veio da Áustria. Teve como pai intelectual Hans Kelsen, o famoso formador da teoria positivista do direito, o que inventou a pirâmide esta da hierarquia das normas, que no topo se encontra a Constituição, no meio as leis e na base os atos normativos e infralegais. Hans Kelsen, como vocês sabem, nasceu em Praga, atual capital da República Tcheca, que naquela época, em 1881, não pertencia à República Tcheca, porque esta não existia, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Por isso Hans Kelsen é austríaco. E mesmo assim, com apenas 3 anos, a família dele se mudou, ele foi morar em Viena, estudou Direito em Viena e lecionou Direito na Faculdade de Direito de Viena. Pois bem, Hans Kelsen foi o pai da Constituição Austríaca de 1920. E foi essa Constituição que trouxe para o planeta Terra, o controle concentrado de constitucionalidade. E o Brasil adota o quê? Adota que tipo de controle? Adota ambos. No Brasil existe o controle misto de constitucionalidade. O Brasil adota o modelo americano, controle difuso, que, como já expliquei em aulas pretéritas, surgiu em 1803 na Suprema Corte Americana, no caso Marbury versus Madison, que também já expliquei de forma pormenorizada. O Brasil adota, e adota também o sistema europeu, oriundo da Áustria, a Constituição Austríaca de 1920, que teve como mentor intelectual Hans Kelsen. O Brasil adota os dois sistemas. Quais são as espécies de controle concentrado de constitucionalidade que o Brasil adota? ADI, alguns chamam ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Eu prefiro chamar ADIM, e não tem nenhum equívoco nisso. Pode perfeitamente chamar de ADIM, que não vai ter problema nenhum. Nós temos a ADIM genérica, a mais comum, temos a ADIM por omissão e temos a ADIM interventiva. Além das ADIMs que eu acabei de mencionar, nós temos mais 2 formas de controle concentrado. Quais são? ADPF, significa arguição de descumprimento de preceito fundamental, e ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Essas são as espécies de controle de constitucionalidade
no Brasil. Estudaremos agora, nesta aula, especificamente o controle concentrado na sua espécie ADIM genérica, a mais comum forma de controle de constitucionalidade existente na espécie de ADIM. Muito mais comum do que as ADIMs por omissão ou interventivas. Vamos lá. Qual o conceito da ADIM genérica? Antes do conceito, quem é competente para julgar no controle concentrado, seja ADIM, seja ADC, seja DPF? Supremo Tribunal Federal. E apenas ele. STJ não faz controle concentrado, TRF não faz, apenas o Supremo Tribunal Federal. Por isso que não é concentrado, porque se concentra em apenas um órgão, não se difunde por vários órgãos. Essa é a diferença para o controle difuso. Vamos lá, na ADIM genérica ela possui um conceito. Qual é o conceito? A ADIM genérica é um mecanismo pelo qual se busca expurgar do ordenamento jurídico uma norma, uma lei ou ato normativo federal ou estadual incompatíveis com a Constituição Federal. Surgiu uma lei ou um ato normativo federal ou estadual incompatível com a Constituição Federal, o que você faz? ADIM genérica. Você não. Os legitimados estudaram lá em direito difuso que toda e qualquer pessoa pode exercer o seu direito, defender o seu direito no controle difuso. Aqui não. No controle concentrado, apenas alguns poucos legitimados podem fazer. E esses legitimados estão no artigo 103 da Constituição Federal. E quais são eles? 4 pessoas, 4 mesas, 4 instituições. Quais são as 4 pessoas? Fica mais fácil você gravar. Fica bem mais. Quem criou isso não foi eu. Foi eu que criei esse macete, não. Mas eu copio. Tudo que é bom ser copiado. Pega, os alunos trazem. Vi isso na internet. Eu vou adotando. Quais são as 4 pessoas? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado, Governador do Distrito Federal. Quais são as 4 mesas? Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa do DF. Quais são as 4 instituições que também podem propor o controle concentrado? Quais são? Partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical e, por último, entidade de classe de âmbito nacional. São esses os legitimados. 4 pessoas, 4 mesas, 4 instituições. Fica facílimo de recordar. Competência, como já falei, Supremo Tribunal Federal. E os efeitos? Uma decisão no controle concentrado, numa ADIM genérica, julgada pelo Supremo, os efeitos são erga omnes, ou seja, para todos os homens. No controle difuso, os efeitos são interpartes, apenas para autor e réu. Aqui não. Aqui é algo solidário, diferentemente de algo egoísta, entre aspas, obviamente. O egoísta é só para você entender mais facilmente. No controle difuso, eu peço o meu direito, e se eu ganho, ninguém ganha com o meu direito. Ou seja, é um controle egoísta de constitucionalidade. E egoísta, ressalto mais uma vez, doutores, apenas para vocês recordarem, se lembrarem mais facilmente. No controle concentrado, há uma ação solidária e não egoísta. Ou seja, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado, faz efeito para todo mundo. Se um legitimado pede e
e o Supremo defere, todo mundo terá para si o efeito daquela decisão. Portanto, é um controle solidário, diferentemente do controle egoísta, que é o controle difuso. Apesar de ser bacané esse egoísmo do controle difuso, diga-se de passagem. E os efeitos também são ex tunc, uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ADIM genérica, melhor dizendo, ela faz efeito ex tunc. O que é ex tunc? Já expliquei para vocês na aula de controle difuso. Ex tunc é uma expressão em latim que significa desde então, ou seja, retroage à origem. Os efeitos são retroativos, diferentemente quando se dá os efeitos ex nunc, que significa desde agora, ou seja, da minha decisão do Supremo Tribunal Federal em diante. Pois bem, indago a vocês, toda decisão proferida pelo STF em uma ADIM genérica terá efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos? Não. E por que não? Porque pode existir um relevante interesse social e também uma necessidade de proteção jurídica, gente, segurança jurídica. E em havendo o interesse social relevante ou a necessidade de se manter a segurança jurídica, o que o Supremo pode fazer? Mediante a deliberação de pelo menos 2/3 dos seus ministros, 2/3 dos 11 ministros dá pelo menos 8, dá efeitos ex nunc, desde agora, ou seja, de hoje, da minha decisão Supremo em diante, sem efeitos pretéritos, retroativos, portanto, efeitos ex nunc, desde agora, de hoje em diante, e não retroativos, que seria ex tunc, desde então. Bacana? Mas para isso ressalto mais uma vez, o Supremo precisa deliberar com pelo menos 8 dos seus ministros, desejando colocar os efeitos ex nunc, ou seja, pelo menos 2/3 dos seus ministros. Como são 11, por isso tem que ser no mínimo 8. Pois bem, falei para vocês que o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade genérica é expurgar do ordenamento jurídico leis ou atos normativos federais e estaduais incompatíveis com a Constituição Federal. Pois bem, e as leis distritais? As leis emanadas do Distrito Federal. O que acontece? Doutores, lei municipal não é atacada por ADIM genérica perante o Supremo Tribunal Federal. Apenas leis federais e estaduais, assim como atos normativos federais e estaduais. O que são atos normativos? Mais uma vez, são as normas infralegais, resolução, decreto, portaria, ienes, isso que são atos normativos. Pois bem, e as leis distritais? O que fazer agora diante dessa celeuma? É simples. O Distrito Federal tem competência de município e de estado simultaneamente. Pode legislar sobre algo de interesse municipal, como também normas estaduais. Exemplo: IPTU. IPTU é um tributo municipal, enquanto ICMS é um tributo estadual. Quando o Distrito Federal faz uma lei versando sobre o IPTU, ele está fazendo uma lei municipal. Caberá a ADIM genérica? Não, porque a ADIM genérica combate apenas leis e atos normativos federais e estaduais.
E a lei que versa sobre IPTU é uma lei municipal, não podendo ser atacada por ADIM genérica. E, no entanto, quando a lei versa sobre o ICMS, quando versa sobre o ICMS, é uma legislação estadual. Portanto, lei similar a uma lei estadual, podendo sim ser combatida a sua inconstitucionalidade perante o STF, por tratar-se de uma lei estadual. Compreenderam a diferença? Do mesmo jeito, uma lei sobre ISS é uma lei municipal. Pode ser atacada por ADIM genérica perante o Supremo Tribunal Federal? Não. Por que não? Porque é uma lei municipal. Imposto de transmissão causa mortes, imposto estadual. Portanto, vai ser uma lei estadual. Pode ser atacada por ADIM genérica perante o STF? Sim. Bacana? Por quê? Porque é uma lei estadual. Ok, continuemos. Medida provisória pode ser combatida por ADIM genérica? Pode, claro que pode. Uma medida provisória federal, ou seja, editada e publicada pela Presidência da República, pode sim ser combatida por ADIM genérica, porque medida provisória tem força de lei, e é uma lei federal. Lei federal é objeto sim de controle concentrado por meio de ADIM genérica. E emenda constitucional, doutores, imaginem, ação direta de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Como vocês estudaram em poder constituinte, vocês sabem que existe o poder constituinte derivado reformador, aquele que pode reformar a Constituição. Imaginemos se esse poder constituinte derivado reformador resolver reformar a Constituição. Os legitimados do artigo 103, que eu já mencionei um por um, podem ingressar com a ADIM contra essa emenda constitucional? Podem sim, não só podem como devem. Quando, por exemplo, a emenda constitucional não respeitar o quórum exigido pelo poder constituinte originário, que estipulou que qualquer emenda constitucional, para ser válida, para ser constitucional, deve observar o quórum qualificado, qual seja votação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, com um quórum de pelo menos 3/5 dos seus membros. Por isso, é de suma importância o respeito a esse quórum qualificado, sob pena de inconstitucionalidade da emenda constitucional, que pode ser atacada por meio de ADIM genérica. Pois bem, e do ponto de vista material, do ponto de vista formal, vocês já perceberam que a emenda constitucional pode ser inconstitucional. E do ponto de vista material, ela também pode se tornar inconstitucional e, portanto, ser combatida por meio de ADIM genérica? Claro que pode. Claro. Vejamos uma hipótese. Uma emenda constitucional que está atacando uma cláusula pétrea, flagrantemente inconstitucional. Quais são as cláusulas pétreas? É fácil. Tem um macetezinho. Esse eu criei. Ele é meio libidinoso. Então, quem estiver aqui na sala ou assistindo o áudio, depois vendo o vídeo, melhor dizendo, que for muito religioso, eu respeito, tape os ouvidos ou pula essa parte. Mas para quem não for assim, que não tiver, porque se for menor também, não assista. Por favor, não publiquem isso. Evite publicar essa parte. Qual é o macete para você jamais esquecer? Para meus alunos, todos eu dou esse macete, ainda que seja um macete envolvendo uma certa parte libidinosa, mas não faz mal ninguém.
um pouquinho de sacanagem, nunca foi igual a ninguém. Vamos lá. Qual o macete para você jamais se recordar quais são as cláusulas pétreas? For de você. Pronto. Gravou esse macete. For de você, você jamais esquece quais são as cláusulas pétreas. Bacana? Como FO, Forma Federativa de Estado. DI, Direitos e Garantias Individuais. VO, Voto Secreto, Universal e Periódico. SE, Separação dos Poderes. Obviamente vocês já perceberam que teve um erro em português aqui. Você não se escreve com S e tem um acento circunflexo aqui no E. O que importa para a gente é o quê? Não importa que escrever português certo. Provavelmente agora é gravar. Gravem isso que jamais. Daqui a 20 anos, garanto a todos vocês, vocês se lembrarão do For de você e se recordarão sempre de quais são as cláusulas pétreas. Pois bem, vou até tirar esse nome libidinoso daqui para não me condenar. Vamos lá. Vocês menores, os mais religiosos, aí, os mais púdicos, podem voltar que agora acabou esse negócio. Vamos lá. Emenda constitucional. Se ferir o direito material, pode se tornar inconstitucional. Feriu cláusula pétrea, meu amigo, acabou. Acabou. Feriu meu direito individual, que vocês já viram que é uma cláusula pétrea minha. Acabou. Forma federativa do Estado, está querendo mudar a forma federativa do Estado? Epa, não pode. Você é inconstitucional. Pode ser atacada por ADIM genérica. Bacana, vamos lá. Princípio da parcelaridade. O que vem a ser o princípio da parcelaridade? Você que compra a prazo já deve estar bem habituado a esse princípio na sua vida cotidiana, não é verdade? Tá ou não tá? Entra ali na Casas Bahia e compra em 24 vezes sem juros. Se for comprar carro, nem se fala. 72 vezes de se divide carro no Brasil hoje. Você o que? Está parcelando a sua dívida. E o que é o princípio da parcelaridade? Na sua dívida você não pagou integralmente, você parcelou. Aqui também, o Supremo, ao analisar uma ADIM genérica, ele pode entender que uma determinada norma, uma lei, por exemplo, está parcialmente inconstitucional e não toda. Um parágrafo, por exemplo. Temos um exemplo aqui. O artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB previa que o advogado não poderia sofrer processo penal por injúria, difamação ou desacato em juízo. Chama-se a imunidade profissional do advogado. Sabe o que o Supremo fez? A Associação dos Magistrados Brasileiros ingressou com a ADIM e o Supremo, ao analisar o caso, entendeu: olha, injúria e difamação vou continuar mantendo, faz parte da imunidade profissional do advogado. No entanto, o desacato eu retiro. De um parágrafo inteiro, tirou apenas uma palavra, a palavra desacato, ou seja, tirou apenas uma parcela do parágrafo, uma parcela da norma. Isso que é princípio da parcelaridade, amplamente aceito na ADIM genérica, diferentemente do veto presidencial, doutores. No veto presidencial, o presidente tem que vetar todo o artigo, ou todo o parágrafo, ou todo o inciso, ou toda a linha. Não pode vetar uma palavrinha só, como se fez aqui no Estatuto da OAB. Nesse mesmo Estatuto da OAB, nessa ADIM, que tratou do Estatuto da OAB, a ADIM 1127-8, no mesmo artigo 7, teve outra decisão do Supremo adotando o princípio da parcelaridade. Tem escrito lá no Estatuto da OAB que em todo e qualquer fórum do Brasil, seja federal, estadual, tem que se disponibilizar uma sala para os advogados. E lá tinha dito: e o uso e o controle ficarão a cargo da OAB.
Isso chegou ao Supremo. Ora, no prédio da Justiça Federal, por exemplo, a OAB vai controlar a sala, ou seja, final de semana deixa aberta, vai funcionar aqui no final de semana. Isso aí, segundo o Supremo, não é correto. O próprio órgão do Poder Judiciário deve controlar. A OAB pode regular apenas o uso, mas o controle não. E aí o que o Supremo fez? Suprimiu a palavra controle. Hoje existem salas para os advogados em todos os fóruns do Brasil que podem usar livremente a critério da OAB. No entanto, quem controla essas salas não é a OAB, porque nessa ADIM 1127-8 o Supremo entendeu que o controle não deveria ficar a cargo da OAB, suprimindo a palavra controle. Pois bem, efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade da ADIM. Como é que isso funciona, doutores? Notem como funciona. É fácil, não tem dificuldade nenhuma. Tudo é muito fácil. Basta você prestar atenção, a gente ir na brincadeira, que tudo vai ficar bacana. Sabe por quê? Vamos lá. Digamos, doutores, que eu tinha antes uma lei 10.000. Surgiu depois uma lei 12.000, que revogou essa minha lei 10.000. Eu tinha uma lei 10.000, que é de, por exemplo, e apenas por exemplo, do ano de 2000. Eu tenho uma lei 12.000 que é do ano de 2012. Gente, eu tinha uma lei 10.000 e surgiu uma lei 12.000. A lei 10.000 é de 2000. A lei 12.000 é de 2012. Qual o critério? Qual a lei que vai prevalecer? A lei de 2012, critério cronológico. Essa lei de 2012 revogou a lei 10.000 totalmente, não deixou nada. Agora o que vale é a lei 12.000. Imaginem vocês agora. Imaginem vocês. Essa lei 12.000 for tida por inconstitucional. O que acontece com a lei 10.000, que não mais vigora, porque a lei 12.000, inconstitucional, revogou a lei 10.000. Doutores, se essa lei 12.000 for tida pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional, a lei 10.000 volta a vigorar. E o nome que se dá a isso é efeito repristinatório do controle de constitucionalidade. Vocês sabem, a repristinação no Brasil é algo excepcional. Não é porque essa lei aqui, por exemplo, foi revogada depois pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, que a lei anterior, por ela revogada, volta a existir. Não é. Por quê? Porque no Brasil a repristinação apenas acontece de forma expressa, salvo se essa lei disser expressamente ou outra lei posterior que essa lei volta a existir, essa volta a existir. Se não, não voltará a existir, porque não existe repristinação tácita no Brasil. Repristinação no Brasil é expressa. No entanto, algo diferente é o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade de uma ADIM genérica. O Supremo declarou essa lei inconstitucional, portanto, se é inconstitucional, ela nunca deveria ter existido, e se nunca deveria ter existido, nunca deveria ter revogado a lei 10.000, razão pela qual a lei 10.000 volta a existir. Efeito repristinatório do controle de constitucionalidade. Bacana? Bacana. Continuemos. Prescrição e decadência. Doutores, prescrição, como vocês já estudaram lá em processo civil, em direito civil também. Prescrição é a perda do direito de ação, que alguns chamam perda do direito de pretensão. Passou o tempo, você não ajuizou a ação, você deixou, perdeu, dormiu. Dormitivus non sucurrit ius, o direito não socorre o que dorme. Dormiu, se campou, saiu fora, não tem mais o direito de a justiça pleitear aquele direito que continua sendo seu.
Pois bem, o que é decadência? É a perda do próprio direito. Você não perde apenas e somente o direito de ação, de pretensão, perde o seu próprio direito. Existe prescrição ou decadência no controle concentrado? Não, não existe. Doutores, uma ação no controle concentrado, uma ADIM genérica, por exemplo, jamais prescreve, jamais decai, pode ser ingressada sempre por um dos legitimados previstos no artigo 103. Bacana? Capacidade postulatória. Quem pode postular em juízo no Brasil? Quem pode? O advogado, em regra. Nós temos algumas exceções. Rapidamente, bom vocês saberem. Direito não é estanque, doutores. Não basta saber apenas de direito constitucional. E de direito constitucional, controle de constitucionalidade. Tem que saber de tudo, porque o direito é ramificado. Ele se corrobora, se tola o tempo todo. Por isso que é importante. Capacidade postulatória no Brasil, segundo o Estatuto da OAB, em regra pertence ao advogado. Regra esta que comporta exceções. Exemplo: jus postulante no direito do trabalho. Saibam vocês que o empregado pode postular sem advogado até a segunda instância na seara trabalhista. Habeas corpus, saibam vocês que qualquer pessoa, inclusive um louco, o estrangeiro, um menor, pode impetrar um habeas corpus. Por que pode? Porque a capacidade é plena, não se exige advogado. É mais uma exceção à necessidade de advogado para se ter capacidade postulatória. Além disso, temos outro exemplo: juizados especiais. Se os juizados especiais forem estaduais, até 20 salários mínimos você ingressa sem advogado. Entre 20 e 40, 40 é o topo do juizado especial estadual, você tem que constituir advogado. Juizado especial federal, o limite já não é 40, é 60. Lá nos JEFs, juizados especiais federais, você pode ingressar até os 60. Pode tudo até o limite sem advogado. Portanto, são exceções à capacidade postulatória exclusiva do advogado no Brasil. Pois bem, e para se ingressar com uma ADIM genérica, com controle concentrado, quem possui capacidade postulatória? Os que eu já citei do artigo 103, todos podem entrar ou têm que constituir advogado para ingressar? Depende. Dos incisos 1 ao número 7, podem ingressar sozinhos, pois eles possuem capacidade postulatória. No entanto, dos incisos 8 e 9, necessitam constituir advogado. Inciso 1 a 7, quais são? Quais são, doutores? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado, Governador do Distrito Federal. Quem mais? Mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal. E o outro, apenas um das instituições, o Conselho Federal da OAB. No entanto, que estão nos incisos 8 e 9 do artigo 103 da Carta Magna, necessitam sim, para postular no controle concentrado por via de ADIM genérica, constituir advogado. E quais são eles? Quais são? Partido político com representação no Congresso Nacional e mais, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. São esses três que precisam constituir advogado. Pois bem, pertinência temática. Pertinência temática. O que vem a ser esse troço? O que é pertinência temática? Doutores, pertinência temática está ligada ao interesse de agir
que é uma das condições da ação no processo civil. Alguém, para bater as portas do Poder Judiciário, doutores, precisa demonstrar interesse de agir. A ação da pessoa tem que ser necessária e, além disso, tem que ser adequada. É por isso que, se você tem direito a uma pensão, por exemplo, uma pensão por morte, você não pode ir direto ao Poder Judiciário pedir, sob pena de ausência de interesse de agir, faltando uma das condições da ação. Por quê? Porque primeiro você tem que ir ao Poder Judiciário, ao Poder Administrativo, que no caso é o INSS, e em INSS negando há uma pretensão resistida. Você pretendia algo. Qual algo? A sua pensão. E o INSS resistiu, não lhe concedeu. Pretensão resistida pelo INSS. Agora sim surgiu o meu interesse de agir. Compreenderam? E além disso, sua ação tem que ser necessária, doutores. Imaginemos nesse caso, você foi ao INSS e o INSS disse: ok, vou conceder. Concedeu sua pensão. Aí você vai lá, bate na porta do Poder Judiciário. Poder Judiciário, eu quero uma pensão. Mas está louco, doutor? Está louco. O INSS já não deu sua pensão. Sua ação é inadequada. Falta interesse de agir. Isso aqui é a pertinência temática. Nem todos os legitimados do artigo 103 possuem pertinência temática para o tema interesse de agir. Nós temos duas espécies de legitimados: os legitimados interessados e os legitimados universais. Os primeiros, os interessados, devem comprovar o interesse de agir, devem comprovar a pertinência temática. Os demais, os legitimados universais, têm essa pertinência temática presumida, têm o interesse de agir presumido. Quais são os que precisam comprovar? Os legitimados interessados. São 6. Quais são eles? Me ajudem, doutores, me ajudem. Todo mundo agora pensando, quais são eles? Governador de Estado, governador do Distrito Federal. Quem mais? Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa do DF. Quem mais? Confederação Sindical e, por fim, entidade de classe de âmbito nacional. Todos esses 3 devem, os 6, comprovar a pertinência temática. A comprovação tem que ser dos 6, pois são legitimados, melhor dizendo, e perdão pelo equívoco, interessados. Quais são os legitimados universais? Aqueles que não precisam comprovar pertinência temática, interesse de agir: Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa do Senado Federal, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Pois bem, vocês já viram quais são. E por que tem que ter essa pertinência temática, esse tal interesse de agir? Tem motivo, doutores. Tem motivo. Vou trazer para vocês agora um caso que efetivamente ocorreu. Eleitores de um estado, Associação do Brasil, uma associação dos eleitores do Brasil, resolveu ingressar entrando com um ADIM genérico. Imaginem vocês o que estavam pleiteando nessa ADIM genérica. Imaginem a inconstitucionalidade da exigência do exame da ordem, do exame da OAB. Os doutores, o que a associação de eleitores tem a ver com o exame da OAB? Com a exigência do exame da OAB? O que o Supremo fez? Rejeitou. O Supremo disse alto lá: Associação de Eleitores do Brasil, vocês não apresentaram a pertinência temática.
o interesse de agir, razão pela qual rejeito o seu pedido. Isso é caso verídico, foi feito por meio de uma ADIM. Querem ver outro exemplo? Governador do estado da Bahia. Em São Paulo, surge uma lei proibindo qualquer pessoa a circular à noite a partir das 22 horas nas ruas. Não pode. Todo mundo em São Paulo tem que ficar em casa por causa da violência. Pronto. Aí o governador do estado da Bahia fala: isso está errado, eu vou entrar com um processo. Está errado isso. Eu vou entrar com uma ação. O governador legitimado é. No entanto, não possui pertinência temática. Doutores, é São Paulo. O que São Paulo tem a ver com a Bahia no que trata, no que tange, no que concerne ao horário de passear na rua? Se São Paulo só pode ficar até 22 horas, esse que tem que tratar é o povo de São Paulo. Nada tem a ver com o governador do estado da Bahia. Compreenderam? Pois bem, exemplos práticos. Vamos ver alguns exemplos práticos de ADI julgadas pelo Supremo. Já falei uma, a 1127.8, que tratou do princípio da parcelaridade, Estatuto da OAB. Estudamos já nessa aula. ADI 3541 foi dos policiais, Associação dos Policiais, e ingressou com essa ADI 3541, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que declarasse inconstitucional o artigo 28 do Estatuto da OAB, que previa esse artigo 28? A vedação do policial militar a advogar. Eles entendiam que isso preferia o princípio da igualdade, pois procuradores e auditores, como vocês sabem, assim como servidores do próprio INSS, podem advogar. Segundo essa associação, os policiais estavam tendo violados o princípio constitucional da igualdade. O que o Supremo fez? Autuar policiais. Vocês não podem advogar. Julgou improcedente a ação.